Você já se perguntou por que algumas pessoas nunca são desrespeitadas, enquanto outras constantemente enfrentam humilhações e desaforos? A resposta pode estar em uma palavra que muitos consideram negativa, mas que na verdade é uma das maiores virtudes que alguém pode desenvolver: frieza. Não estamos falando da frieza cruel ou insensível, mas sim daquela frieza calculada, estratégica, que nos permite manter a dignidade mesmo nas situações mais adversas. É a frieza que nos dá poder sobre nossas emoções e, consequentemente, sobre como os outros nos tratam. Júlio César, um dos maiores líderes da história, entendia perfeitamente esse princípio. Ele dizia que a fortuna favorece os audazes, mas também demonstrava que a audácia sem frieza é apenas imprudência. César nunca reagia por impulso. Quando Pompeu tentou humilhá-lo publicamente no Senado, César não explodiu em raiva. Em vez disso, manteve a compostura, analisou a situação e planejou sua resposta com precisão cirúrgica. Essa frieza calculada não apenas preservou sua dignidade, mas também lhe deu a vantagem estratégica que precisava. A frieza necessária não significa ser frio com todos, o tempo todo. Significa ter controle emocional suficiente para escolher quando e como reagir. É saber que nem toda provocação merece uma resposta, e que algumas batalhas são vencidas antes mesmo de começarem, simplesmente pela forma como você se posiciona. Maquiavel, o mestre da estratégia política, nos ensina que é melhor ser temido do que amado, se não pudermos ser ambos, mas ele vai além dessa famosa citação. Maquiavel explica que o respeito nasce da previsibilidade de consequências. Quando as pessoas sabem que você não tolerará desrespeito, elas naturalmente ajustam seu comportamento. Não por medo, mas por reconhecimento de que você valoriza a si mesmo. Essa frieza estratégica manifesta-se de várias formas. Primeiro, na linguagem corporal. Uma postura ereta, olhar direto, movimentos controlados. Essas são linguagens universais que comunicam autoconfiança e determinação. Segundo, na forma como você fala. Tom de voz controlado, palavras escolhidas com cuidado, pausas estratégicas. Terceiro, nas suas ações. Consistência entre o que você diz e o que faz. César demonstrou isso quando cruzou o Rubicão. Ele não fez isso por impulso emocional, mas após cálculos frios sobre as consequências. Ele sabia que não havia volta, mas também sabia que hesitar seria interpretado como fraqueza. Sua frieza lhe deu a clareza necessária para tomar uma decisão que mudaria a história. Maquiavel observava que os príncipes mais respeitados eram aqueles que sabiam quando ser clementes e quando ser implacáveis. A chave estava na previsibilidade das consequências. Quando você estabelece limites claros e os mantém consistentemente, as pessoas aprendem a respeitá-los, não por medo, mas porque reconhecem que você se respeita. A frieza necessária também se manifesta na capacidade de não levar as coisas para o lado pessoal. Quando alguém tenta desrespeitá-lo, sua primeira reação deve ser analisar: isso é realmente sobre mim? Ou sobre as inseguranças e frustrações dessa pessoa? Essa perspectiva fria lhe dá poder sobre a situação. Júlio César enfrentou inúmeras tentativas de humilhação durante sua carreira política. Rivais tentavam diminuí-lo, questionar sua legitimidade, atacar sua reputação. Mas César tinha uma regra: nunca reagir no calor do momento. Ele analisava cada situação com frieza, identificava as verdadeiras intenções por trás dos ataques e respondia de forma calculada e eficaz. Maquiavel nos ensina que a aparência de força é às vezes mais importante que a força real. Mas essa aparência deve ser sustentada por ações consistentes. Não adianta parecer forte se você cede na primeira pressão. A frieza necessária inclui a disposição de enfrentar conflitos quando necessário, mas sempre de forma estratégica. Um aspecto crucial dessa frieza é saber escolher suas batalhas. Nem toda provocação merece uma resposta. Nem todo desrespeito precisa ser confrontado imediatamente. Às vezes, ignorar é a resposta mais poderosa. Outras vezes, uma resposta firme e imediata é necessária. A sabedoria está em saber distinguir entre essas situações. César era mestre nisso. Ele sabia quando ignorar insultos menores e quando responder com força total. Quando Catão tentava constantemente obstruir suas propostas no Senado, César não se deixava provocar pelas táticas dilatórias.
Mantinha o foco nos seus objetivos maiores, demonstrando que pequenos irritantes não o afetavam. Maquiavel observava que os líderes mais eficazes eram aqueles que conseguiam manter a calma, mesmo sob pressão extrema. Essa calma não era passividade, mas controle. Era a capacidade de pensar claramente, mesmo quando outros estavam perdendo a compostura. A frieza necessária também inclui a capacidade de estabelecer e manter limites. Isso significa comunicar claramente o que você aceita e o que não aceita, e depois ser consistente em fazer valer esses limites. Não através de ameaças dramáticas, mas através de ações consistentes. Quando você desenvolve essa frieza estratégica, algo interessante acontece. As pessoas começam a testá-lo menos. Elas percebem que você não é um alvo fácil, que desrespeitá-lo terá consequências. Não porque você é agressivo, mas porque você se respeita e exige o mesmo dos outros. Júlio César e Maquiavel nos mostram que o respeito não é algo que pedimos ou imploramos. É algo que conquistamos através da forma como nos posicionamos no mundo. A frieza necessária não é sobre ser insensível aos outros, mas sobre ser sensível ao próprio valor e dignidade. Essa frieza se torna sua armadura invisível, protegendo-o de desrespeitos desnecessários e posicionando-o como alguém que valoriza a si mesmo. E quando você se valoriza genuinamente, o mundo inteiro percebe e responde de acordo.